basicamente, nesse caso, é preciso ressaltar esses 4 pontos. Né? Primeiro, né, que é a exceção da exceção, indivíduos dessa natureza são portadores de alta periculosidade social. Então, é raridade a recuperação. O segundo ponto é a temibilidade social. Ele é uma pessoa temível socialmente em qualquer lugar que vá e que conheçam o passado dele. O terceiro é que essas pessoas, elas dependem muito do meio social no qual elas estão inseridas. Mudadas as circunstâncias, o psiquismo muda completamente. E esse quarto elemento é como uma pessoa com tantos homicídios está, então, pouco tempo, né, de volta ao seio social. Durante 1 hora, ficamos frente a frente com Aldido Dimas Salles, de 52 anos, condenado a 3 séculos de prisão, passou apenas 10 anos atrás das grades, graças ao bom comportamento e o indulto presidencial, previsto na Lei de Execuções Penais. Esse tipo de benefício é publicado anualmente no período natalino, através de um decreto federal assinado pelo presidente da República. O indulto existe desde 88, quando o Brasil entrou no período democrático. Salles se beneficiou disso. Deixou o presídio de Bangu 1 pela porta da frente, disposto a continuar no crime. Quantas vezes mamãe subiu com a Bíblia na mão, no morro, eu sentado, como estou aqui agora, aqui estaria uma mesa, a balança, aqui estaria 5 traficantes de lado, 5 traficantes de outro, tudo com arma na mão, tudo com arma na cintura, e eu com a minha arma aqui do lado, e o outro na cintura, vendendo as drogas. Aí fazia fila, a pessoa fazia fila, eu pesava tanto, aí paga para cá, paga para outro, jogando dinheiro aqui, e a minha mãe chegava no morro, sentava a Bíblia na minha cabeça, sai dessa vida, meu filho. E eu dizia para minha mãe, tinha um maior respeito pela minha mãe, como tem até hoje, mas o traficante, ele respeita mais a mãe do que o pai. Então eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu nunca vou deixar o crime. Minha mãe disse, filho, eu peço a Deus, para Deus um dia tirar você dessa vida, porque eu não fiquei 9 meses com você na barriga para você ser bandido. Um dia eu vou te ver pregando o evangelho. Eu disse para minha mãe, só se eu estiver morto, porque vivo nesta terra, eu nunca vou ser evangélico e nunca vou pregar esse Deus que ela serve, não. Por uma década, Ligeirinho, como ficou conhecido, um dos maiores assaltantes de bancos do país, comandou a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Comando Vermelho foi criado junto com presos políticos. Então foi criado ali o CV, o Comando Vermelho. Qual foi a sua participação? A minha parte, eu sou o segundo homem, né? Da participação da criação, foi os estatutos. São 12 estatutos, não podemos comentar sobre os estatutos, mas são 12 estatutos. A participação foi escolhida como cabeça. Por exemplo, preso, ele é preso hoje. Então, o Comando Vermelho tem uma cota que se reúne, cada preso paga isso aí, paga os bons advogados para tirar ele da cadeia, para não ficar. Quando ele sai, ele vai roubar para pagar o que o Comando Vermelho pagou para ele. Então, o Comando sai da cadeia praticando crime. Praticando crime, essa é a realidade. Ele vai praticando crime e volta praticando crime. Isso quer dizer, é um caminho sem retorno. Eu sempre falo que o crime são poucas pessoas que dá para contar no dedo que entraram no mundo do crime e hoje estão com vidas. 90% já faleceram. Essa entrevista exclusiva ao documento Verdade foi negociada durante os últimos 2 meses. É a primeira vez que um dos mais temidos criminosos do país aceita falar abertamente sobre os bastidores da organização de bandidos perigosos que ajudou a fundar. Relatos que nem a polícia imaginava. Estratégias de guerrilhas que chamam a atenção pela frieza e crueldade. Traz-se a pessoa, reúne-se os traficantes, fica tudo de lado. O cabeça, que é o chefe, por exemplo, eu era o chefe, eu ia ouvir a defesa dele. Se eu achasse que ele deveria escapar, eu daria chance para ele escapar. Ao contrário, matava ali mesmo. Então, eu, por exemplo, eu dava o primeiro tiro, ou quisesse matar de tiro, ou de faca, seja o que for, e depois todos faziam a sua parte, todos atiravam. Aí, por exemplo, se tivesse 100 homens ali, seria 100 tiros que a pessoa pegava, de uma vez só. Cada um dava um tiro, 2, 3, conforme a unidade de cada um. Você não tinha medo de cometer alguma injustiça?
No mundo do crime, a gente não pensa por esse lado, né? Chefão do tráfico dos morros cariocas nos anos 80, Ligeirinho diz que chegou a comandar um exército de criminosos formado por mais de 3.000 homens. Minha vida da época eu era um playboy do crime, porque além de ter muitas armas, além de praticar todas essas coisas, eu tinha um grande nome, respeitado por outros bandidos, aonde, através do dinheiro do tráfico, de assaltos a banco, tinha as melhores mulheres, só mulheres bonitas, com muito dinheiro para gastar, confiava nas armas, por exemplo, na escopeta 765, Maus Musquet Fall 38, 22, 380, Requinhos Real, Fal Magna e 357. São armas pesadas que eu colocava minha confiança sobre essas armas. Eu estou falando que eu dei aula para isso. Eu atirava, jogava uma laranja para cima, antes que a laranja caísse no chão, eu acertava ela no ar. Isso não é para qualquer pessoa que acerta com 38, não. É raro, dá para contar nos dedos o tipo de gente que faz isso. Com isso, depois, uma das coisas que eu criei, que hoje é muito conhecida no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu criei o micro-ondas. Não é esse micro-ondas que nós fazemos comida na nossa casa, não. O micro-ondas são os pneus, né? Que foi criação nossa, colocava pneu, colocava gasolina, o álcool e tocava fogo ali dentro, o pneu e tudo no indivíduo vivo. A pessoa é sua? É nossa, o criador do micro-ondas. Por quê? Não patenteei, tá? Mas é o criador do micro-ondas. Porque a ideia, para ver a pessoa sofrendo. Se você chega, dá um tiro na cabeça da pessoa morre sem sofrimento. Se ele jogar álcool e queimar, você sofre muito mais. Isso você está cobrando de algo que a pessoa fez, para servir de exemplo para outros. Outros vídeos, viu o que o chefão fez, o que o nosso chefe fez, matou fulano e tal lá, usando micro-ondas. Se nós não andar certo com ele, vai pagar pela mesma moeda. E ver aquela pessoa sendo queimada viva, que dava prazer? Dava prazer porque eu fazia as coisas rindo.